Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café Tech, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e vamos entrar em campo com times de alta performance e um papo bom demais. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da CS Pro, e hoje a gente não vai tomar um 7x1. Diogo Junqueira, CEO da CS Pro e da C Cyber Pro. Para nós é um prazer receber ele, que já foi jogador profissional, gente. É isso mesmo, já foi centroavante, jogou no Palmeiras, no São Paulo, na Juventude. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Bom, eu sou o Wilson Borges, tenho duas vidas profissionais bastante distintas, né? E as duas muito improváveis de darem certo, porque eu fui jogador de futebol por muitos anos, 14 anos, não era um craque, nunca fui um craque, e fui presidente executivo de grandes multinacionais farmacêuticas sem ter o preparo, na época, para sê-lo, né? Então, tenho uma vida bem diferente, com experiências distintas em posições, em segmentos diferentes. Né? Sensacional. Daqui a um pouco a gente vai ouvir um pouco mais dessa história que eu já tô curioso. Mas, Mr. Anderson, que história é essa da lojinha, cara? Antes disso, para tudo e entre em podcafé.tech, o lugar onde você vai encontrar a lojinha do Pod Café. Você encontra camisetas maravilhosas. Por exemplo, se você não tiver direitos autorais para vender a camiseta do Mário, você pode vender uma camiseta do Mário do Paraguai. Gomes, né? Não, Nintendo. Isso aqui não é nada. Não é nada a ver com Nintendo. Não tem nada Nintendo, a ver não tem no nada processo a ver de Gomes, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o Gomes, entendeu? Isso aqui não é um cogumelo, isso aqui é um É um fantasma com um capacete. Isso. Da Cruz Vermelha. Como tá em 8 bits, tá difícil de ler. Difícil, Mas mas vamos lá, de falando capacete. sério agora, a lojinha é o lugar onde você encontra ali as nossas tradicionais canecas, camisetas e etc. Então, merchandising do Pod Café, já foram aí 6 anos de estrada aí, essa é a 6ª temporada, vamos para a 7ª temporada, mas o pessoal sempre pediu camiseta, me dá camiseta, a gente mandava de presente, ficou impossível. Cara, A gente ia ter que abrir uma fábrica de camisetas. não tinha como mais. E aí o pessoal pensa, não, estão ganhando agora rios de dinheiro vendendo camiseta? Não. Todo o lucro 100% da lucro. loja, 100% do lucro, ele é revertido para uma causa social, no caso, a ANAI Autismo, da qual o Diogo vai falar um pouco agora. É isso aí, o Núcleo de Arte e Inclusão do Autista é uma instituição séria ali de Goiânia, formada por pais e coordenadores e profissionais ali da área do meio autista, que inserem as pessoas dentro do espectro, dentro do TEA, né? Ali no teatro, na música, enfim, faz um trabalho bem bacana com esse pessoal. Então, 100% do lucro total ali da nossa lojinha vai direto para esse pessoal. A gente presta conta, inclusive, no nosso site podcafé.tech, que fala um pouco também, tem links lá para você conhecer a ANAI Autismo, se quiser conhecer mais a instituição, quiser fazer uma doação você mesmo, tem lá um Pix também pro pessoal. O trabalho deles é bem bonito, eu conheço o trabalho, conheço o pessoal, é um pessoal bem sério. E Gomes, e quem não segue a gente no YouTube, cara, como é que funciona? Não, tá de brincadeira, né? Como o Anderson disse, 6 anos que a gente tá fazendo o podcast. Se você ainda não tá inscrito no YouTube, se não segue a gente no Instagram ou no Spotify, você tá de sacanagem com a nossa cara. Então para o que você tá fazendo agora, vai lá, se inscreve, pelo amor de Deus, porque dá muito trabalho, ajuda a gente. E também do nosso patrocinador, a CS Pro. Entra lá no LinkedIn, curte a página, entra no YouTube. A gente tem um canal do YouTube que posta vídeo quase semanalmente. E também no Instagram a gente está sempre soltando novidades, tirinhas e também informações sobre o podcast. Sensacional. Vamos lá, Wilson, cara, já comecei curioso pra caramba, né? Primeiro, eu acho que eu não conheço um outro caso. Eu acho que com certeza. Um de não um, né? conheço, Um de um. Estamos com a mosca branca de olho azul. Exato, do olho azul, literal, né? Então, assim, eu não... Pô, realmente, cara, foi essa. Porque, cara, o jogador... A hora que eu vi, assim, cara, ele é jogador de profissional mesmo. O jogador de futebol, todo brasileiro fala que é jogador... Não, ele é jogador, tem ficha, tem estatística oficial, cara, jogou no Palmeiras, tá lá, tem bid. Falei, como um jogador profissional, né, que seguiu essa carreira, de repente foi grande executivo de empresas da área farmacêutica, dos farmacêuticos. Conta um pouco da nossa história, da sua história, para os nossos ouvintes se situarem aqui, que a gente começou com futebol, você já deu uma introduzida. Vamos lá. Essa é a pergunta que eu respondo para 99,9% das pessoas que conhecem a minha história, né? É muito curioso, cara. Bom, na verdade... Assim, acho que preciso falar da minha origem, né? Eu sou, como a maioria dos jogadores de futebol, de uma família muito pobre.
nasci num fundo de quintal com parteira e luz de lampião, né? Pais com instrução primária. E eu tinha 2 sonhos desde que eu me conheço por gente, né? Um era ser jogador de futebol profissional, o outro era jogar no Maracanã. Ok. Né? Sim. E eu tive pais, né, que me apoiaram muito nisso. Mais ou menos lá para os 14 anos de idade, eu decidi, eu sempre quis ser independente. Meu desejo sempre foi ser independente. E eu cheguei em casa com uma carteira de trabalho, falei, mãe, vou trabalhar, vou ser office boy. E meus pais, óbvio, né, ficaram malucos, né? Falaram, pô, você tá louco, você tem que estudar, né? Senão, né? Não, mas eu quero jogar, eu quero trabalhar. Fui trabalhar. Lá eu conheci um cara que tinha uma ligação no São Paulo Futebol Clube que me levou lá para fazer um teste, né? E depois de quase um ano como office boy, eu fui fazer esse teste no São Paulo e no 4º teste que fizeram comigo, eu assinei um contrato para ganhar o dobro do que eu ganhava como office boy. Uau. Né? Uau. Então, e ali... Como é que você fala que você não era bom? Você já começou Já ganhando o começou, dobro, já pô. começou Rapaz, ganhando o dobro, né? já comecei ganhando o dobro, mas, enfim, lá eu comecei o meu caminho rumo ao meu sonho, né? Talvez vocês não saibam, né? Mas a estatística do futebol, ela é muito pesada. Cruel. É muito cruel. É cruel. Um dos O mercados mais ambiente é cruéis. hostil. Uhum. Você já começa, né, disputando uma posição dentro de casa, né? Para cada um que joga, tem 2 fora que quer jogar também. Né? E quando você entra em campo, né, a torcida não perdoa. Né? Errou, é vaia. A vaia não fica dentro do campo. Não, você A vaia carrega você contigo. leva para casa. Você leva para sua mãe, para o seu pai, para sua mulher, para o seu filho, para família todo inteira, mundo. né, Né? cara? Então, até por isso, né, assim, segundo a Universidade de Viçosa, que tem um departamento de estudo do futebol, de cada 3.000 garotos que tentam ser jogador de futebol profissional, um chega. Então os outros 2.999 eram ruins? Não. Eram bons pra caramba, mas A não mente. tinha a mente Me arrisco a dizer que alguns deles até melhor de bola do que o que chegou a do ser que o que profissional. chegou. Por Mas, exemplo, eu. a carga mental, ela é pesada. Por exemplo, eu não era um craque, mas eu tinha a mente para lidar com esse ambiente hostil, né? Eu tinha a mente de me cuidar, eu tinha a mente da melhora contínua, do treinamento, da não acomodação, da resiliência na derrota, né? Então isso tudo me fez ser um desses que chegou lá, né? E eu joguei por 14 anos, eu saí do São Paulo, fui para Palmeiras, fui para Grécia, joguei no Panathinaikos, voltei, joguei em vários times no Brasil, Juventude, Comercial, um monte de time, né? Disputei 5 campeonatos brasileiros, Série A, enfim, aos 28, 29 anos, mais ou menos, eu tive uma lesão séria. Porra, tá explicada a indústria farmacêutica ali, cara. Então, você vê que coisa. Olha Porque, só. assim, você sabe onde eu fui office boy? Na Mid Johnson, Nossa, que era uma indústria caramba, farmacêutica. Olha Aham. só, cara. né? Você fez só um detour de hoje. Dá uma pausa. Uma pausa para olha voltar. só. Jogou um né? futebol e voltou. 14 aninhos ali jogando. Exatamente. Aí teve Aí problema tive ali. uma lesão séria, 4 cirurgias de joelho, ligamento cruzado. E já voltei muito debilitado. Então, assim, eu já não era tecnicamente muito bom E tava e fisicamente... fisicamente estava afetado. Então, joguei mais 2 anos ainda. E aos 30 para 31 anos eu decidi que tinha que parar. Até um comentário aqui, porque assim, sempre escuta assim, né? Jogador de futebol, problema de joelho. A gente tem um humano aqui, né? Que é outro jogador de futebol com o joelho lesionado. Assim, Jogador, peraí, vamos ele é vamos amador. colocar as devidas proporções, né? Exato. O mano, ele joga futebol Ele de final de acha, ele semana. finge que Tô joga enaltecendo, futebol. mano. Mano, se tivesse aqui, tá louco. Não, Agora, esse ele papo. finge que joga futebol e finge que joga futebol, entendeu? Eu fiz ali 4 anos de medicina e o ligamento cruzado ele é a coisa mais complicada que tem para estruturar e consertar. Assim, ele fica numa posição muito complicada, Muito entendeu? Não é um complicado. lugar fácil de curar. Imagina isso em 1978, Complicadíssimo. como era. Loucura, loucura. Então era uma loucura. Então eu voltei bastante debilitado mesmo e falei, não, vou parar. Aí eu já era casado, tinha 2 filhos,
né, eu tive que começar a pensar no que eu ia fazer. Aí surgiu uma possibilidade de ir para o Japão para ser treinador, mas só que isso demorava um tempo, era mais ou menos um ano para que começasse a se viabilizar essa proposta. E nesse meio tempo... Você não aceitou, o Zico foi... Né? Exatamente. E nesse meio tempo, eu conheço uma pessoa de recursos humanos da Pfizer, né, que me diz, olha, você não quer jogar pra gente lá? A Pfizer tem um time lá, que disputa um campeonato. Literalmente, você começou com um time de futebol amador da Pfizer. Não é possível, cara, olha só. E lá eu fiquei 21 anos. Né? Então eu fui para fazer um teste para representante, o cara falou assim, pô, tá precisando de vendedor lá. Eu falei, cara, eu nem sei, o que propagandista, o que esses caras fazem? Não sei, né? Tenho nem ideia. Não, vai lá. Bom, fizemos lá todos os testes, eu entrei e fiz uma carreira realmente muito bacana, não só na Pfizer, mas em outras multinacionais, né? Na Pfizer eu fiquei 21 anos em 2 períodos. Durante um bom tempo, eu fui um dos homens mais conhecidos do Brasil. Eu lancei Viagra, né? No Brasil e na América Latina. Então... Eu era o diretor de marketing de Viagra para o Brasil e para a América Latina, né? Mas eu fiz uma carreira assim, eu fui representante, trainee, júnior, pleno, sênior, assistente de marketing, gerente de produto, gerente de grupo de produto, gerente de marketing, diretor comercial e diretor do Viagra para América Latina e Canadá, né? Então, minha carreira na Pfizer foi muito, muito bonita. Deixei a Pfizer para ir para a Roche para lançar um outro blockbuster, que era a Xenical, também foi um sucesso enorme. Mas a pergunta é, o Viagra alavancou sua carreira? eu diria que sim. Mas eu não vou te deixar. Desculpa, cara. Perdão pela pergunta. Deve ser uma piada que você já está acostumado, mas eu tive que fazer. Eu vou te responder como o Pelé, que era o nosso garoto propaganda, respondia. Olha, eu não preciso, mas se eu precisasse, eu usaria. Muito bom. Isso é uma coisa bacana, que assim, quando você traz o Pelé para fazer isso, já era tudo por causa dessa raiz de futebol, né? Então, a linguagem, que é uma linguagem muito masculina, que é o teu público-alvo. Então, tudo encaixou muito bem. Muito bem, perfeitamente. Né? Foi... sem dúvida. Viagra, assim, foi um fenômeno, né? Foi uma mudança cultural, né, nas relações de uma forma geral. Né? Salvou muitos casamentos, acabou com muitos casamentos. Deu origem a muitas vezes, muita gente está viva aí hoje. Porque... Graças a Exatamente. Né? Então, foi um produto realmente que me deu assim, muita visibilidade, foi muito bacana. E deixando a Pfizer, eu fui para a Roche, lancei o Xenical, fiquei 4 anos lá, a Pfizer me levou de volta, né? Fiquei mais 5 anos na Pfizer, e aí virei CEO da Medley. CEO da Medley. CEO da Medley, CEO da Zambon, que é no Brasil, para o Brasil e para a América Latina. A Zambon é a segunda maior empresa farmacêutica italiana. É um salto assim, gigantesco. Gigantesco. Né? Você tem toda essa construção do zero até o topo, né? Eu costumo dizer assim, olha, eu cheguei na Pfizer, eu não tinha curso universitário. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Eu não falava inglês. Eu nunca tinha feito nada além de jogar futebol. Assim, quando me perguntavam, o que você sabe fazer? Eu falava gol. Né? Porque assim, a carreira do jogador de futebol, não tem, a grande maioria, não tem como nem estudar, cara. Os caras toda hora tá treinando, tá concentrado, viajando. É muito complicado conciliar, né, a questão do estudo. E aí seria justamente essa a minha pergunta, cara. Você chegou, tudo bem, começou lá na Pfizer, ficou 22 anos lá. Como é que você se preparou para um desafio desse completamente diferente de uma outra vida, que nem você mesmo tinha comentado, para chegar e subindo tantas posições e chegar a assumir um alto executivo das maiores farmacêuticas que operam no Brasil? Acho que tem 2 coisas importantes, né? A primeira, né, é que eu não tinha esse limite mental. Eu tô velho, eu não tenho curso universitário, eu não falo inglês, é tarde para começar. Eu não tinha essas barreiras mentais. Sim. Segundo, eu era um cara realizado. Eu fiz o que eu sonhei fazer quando eu era criança por 14 anos. Sensacional.
né? Importante. Então, essas duas coisas eram muito fortes para mim. Segundo, o que eu levei para a Pfizer? A minha cabeça de jogador de futebol profissional, né? Qual é a cabeça de um jogador de futebol profissional? Entrega, vitória. Foi isso que eu levei para o mundo corporativo. Então, assim, tudo que eu pegava lá, eu não queria saber quanto eu ia ganhar, se eu ia ser promovido, eu não queria saber, não. Eu falava assim, quanto tem que vender? 12? Não. Eu vou vender 15. Eu vou vender 16. Eu vou vender 14. Então, eu era um cara de entrega. As entregas foram me dando oportunidades e as oportunidades foram me dando promoções. Visando com resultados. Né? Pô, eu fui com 43 anos, eu fui para Harvard, que eu nem conhecia quando eu cheguei na Pfizer. Se você me perguntasse o que era Harvard, Não fazia ideia. Não tinha ideia. eu não tinha Cara, ideia. essa história É um muito estágio bacana. que eu ainda não conheço, né? Eu fui para London Business School, né? E assim, então eu fui estudar, primeiro assim, eu tomei uma decisão importante. Antes de mais nada, eu preciso falar inglês. Ok. Né? Estudei inglês 5 anos, todos os dias. Eu morava aqui em Santo Amaro, eu saía de Santo Amaro, ia para Pfizer 6 horas da manhã, entrava no inglês, fazia 1 hora de inglês e ia trabalhar. 5 anos consecutivos. Então essa foi a primeira decisão importante. Terminei minha graduação, fui para... E aí depois fui fazendo cursos de especialização em marketing. Os grandes produtos que eu peguei por entregar muito resultado me deram muito conhecimento, me deram contato com tudo que existia de melhor no mundo. Né? Sim. Com certeza. E isso foi me desenvolvendo. Né? Então, mas assim, acho que é o ponto fundamental, né? Eu costumo falar muito nas minhas palestras isso. Se você tiver uma boa desculpa, não usa. Você fica um expert em desculpa e não em entrega. Cara, sensacional. Vou fazer uma camiseta dessa pra Né? mim, cara. O público... O que você aprende no futebol? O público pagou para ver o espetáculo e não desculpa. E ninguém A quer empresa saber. te paga para ver resultado e não desculpa. Sensacional. Então, desculpa nunca coube na minha cabeça e nunca coube na cabeça dos times que eu criei depois. Sim. Né? Sensacional. A gente tem entrega. Você entrega sempre? Não, às vezes não dá. Né? Mas a mente é da entrega. A mente é da execução perfeita, mesmo sob pressão. Wilson, deixa eu te fazer umas perguntas sobre a mente, porque assim, o que acontece? Quando você estava lá, lá no início da carreira, começando a jogar, você já viu que a mente ia fazer diferença, né? Entre quem vai adiante e quem não vai, a cabeça é o que... Porque assim, é muita pressão, né? E tem um autor, eu não vou lembrar o nome dele, mas um autor russo, que eu gosto muito, que ele fala sobre a pressão do jogador de futebol. Ele fala assim, imagina o que é você estar num campo, o cara vai lá, faz um gol contra, uma coisa assim, aquele estádio vaiando, aquela energia, e fala assim, cara, por que esse cara não cai duro no chão imediatamente? Porque assim, é uma energia pesada em cima do cara, né? Então, e você experimentou isso tanto a nível... Não fazendo gol contra, mas eu digo assim... Não, mas perdendo o gol. Perdendo o gol, né? Centroavante Eu é grande experimentei gol, né, isso. cara? Tendo É lógico. esse momento dessa energia, negativa ali, essa cobrança, e você também experimentou isso em business, porque a gente que, é de business, a gente sabe também que o peso é grande pegar também. um produto como Viagra... Baita pegar um produto- responsabilidade, Lógico, é. responsabilidade. Você tem... Então, assim, eu tinha uma técnica quando eu jogava. Quando eu perdia um gol daqueles que é impossível de perder, e que o estádio vinha abaixo e que todo mundo estava me malhando, a minha cabeça desligava e só ficava focado num negócio. Eu preciso fazer um gol. Eu preciso... Você ignorava o que estava rolando no ambiente. Eu não queria saber. Eu sabia que a única salvação era fazer um gol. Entregar. Né? Então, eu focava a minha mente em fazer um gol. Porque você sabe que ia mudar completamente. Mudava Você tudo. Você sai do vilão é Acabou. em 2 minutos. Em 2 minutos. É. Né? Então, eu levei essas técnicas todas, né, para o mundo corporativo. Eu confesso, né, assim, quando eu cheguei em Harvard, eu fiz 2 cursos em Harvard. Eu fiz um de liderança e fiz um de negociação. O de liderança, quando eu cheguei lá, eu comecei a conhecer a teoria, né, de liderança de sucesso, bem-sucedida, né? E eu vi que muito do que estava lá eu já fazia, sem conhecer.
né? Sensacional. Já, Então, já era natural seu, algo que você não tinha E o que estudado que ali. era? Era isso, era entrega, era execução perfeita sob pressão, era essa coisa da resiliência na derrota, eram as coisas que eu tinha a vida toda do futebol, desde os 14 anos de idade, né? Então, eu consegui, eu falo assim, eu sempre ganhei dinheiro, mas o dinheiro nunca me ganhou, né? Eu ganho dinheiro, o dinheiro não me ganha. Como assim? Explica mais. Não, eu não faço nada por dinheiro. Eu sempre fiz as coisas por propósito. Sensacional. E eu sempre fiz... É consequência. O dinheiro é consequência. Quando você tem um propósito firme, né, e você, acima de tudo, é feliz naquilo que você faz, a coisa funciona. Eu sou um exemplo, eu falo para todo mundo isso. Eu falo, cara, tem até a própria teoria de Harvard, né? De felicidade de Harvard. Primeiro você é feliz, depois você tem sucesso. Yep. Não tem outro jeito. As pessoas querem o inverso. É impossível. A pessoa quer ter sucesso, mas é infeliz com o que faz. Até o livro é O Jeito Harvard de ser Ser Feliz. Feliz. É sensacional, É muito bom. É sensacional. Inclusive, deixa eu te perguntar sobre Harvard, que estão falando sobre Harvard. Você fez o curso de negociação lá, você fez aquela negociação do teatro? Fiz. Sensacional aquilo, Sensacional. né? Sensacional. Já fiz a negociação do teatro, é muito boa. A gente ficava em duplas, né? Eu tinha um valor mínimo que eu venderia e um máximo que eu pagaria. E o meu parceiro também. E no final das contas... E aí botavam na lousa Aham. por quanto foi vendido e por quanto foi comprado. Sim. E você via coisas assim... Absurdas, né? Porque um precisava de mais Não, vender não, e o outro precisava de mais comprar e no final das contas é um negócio a do disparidade ganha-ganha. é A disparidade absurda. Até a dica deles quer perder uma venda, tenha medo de perdê-la. Exatamente. Tem que ser por aí. O negócio é uma loucura. É muito bom o desenho de Harvard para esse negócio de negociação é justamente destravar a cabeça da pessoa para o que é o cenário de negociação, entendeu? Você não sabe as cartas. Não tem limitação. Não tem, você não sabe as cartas. De acordo com eles, bad deal é no deal. No deal, mas sempre é. Né? Se você não fez negócio, é ruim. É ruim. É ruim para você, é ruim para mim. Então você tem que buscar sempre a negociação. Negociar. Cara, Wilson, me conta pra mim como é que pô, você veio de uma realidade onde a pressão era seu dia a dia e você tinha uma mente muito boa pra trabalhar com essa pressão. Um jogador de futebol não é normal. Jogador de futebol tem hora que você leva a vai ali, você sabe, fica uma semana sem conseguir nem sair na rua. Exato. A gente sabe, pô, eu sou boleiro pra caralho, tô sempre acompanhando futebol. Então, assim, é difícil pro jogador de futebol isso, se você já tinha isso na sua mente num momento que não é tão comum, nem hoje em dia ainda. Como é que você levou isso para o corporativo para desenvolver equipes, né? Porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas e um verdadeiro líder para engajar a equipe sob pressão, sobre comercial, sobre metas, é um desafio constante, eu acho, de todos os líderes que estão nos ouvindo. Como é que era o seu dia a dia aí para a gente? Assim, olha, eu tenho o seguinte conceito. Se você não engaja o seu time, né, para construção, né, do que vai ser feito, você não consegue engajar ninguém. Você não consegue motivar ninguém, né? Se você não aproveita, né, as diferenças, né, de cada um dos elementos do seu time para complementar, né, para fazer com que um time fique mais forte, porque a verdade é que todos nós somos ignorantes, né? Só que em coisas diferentes. Eu sei um monte de coisa que você não sabe, você sabe um monte de coisa que eu não sei. Acredito muito E num time é assim. Num campo de futebol é assim. Então, Tudo é complementar. por isso que tem 11 posições, né? Olha, se eu estiver aqui, você tem que estar aqui. Né? Então, eu sempre usei muito isso com meus times. Assim, ó. Vamos combinar? Olha, a gente precisa fazer isso, isso, isso e isso. As entregas que nós precisamos dar são essas. Nessa data. Tudo bem? Estão de acordo? Como isso vai ser feito? É do seu jeito. Não é do meu jeito. Eu sei a minha parte. Eu vou fazer do meu jeito. Mas você vai fazer do seu jeito. Desde Né? que Se a gente... ali... Acabou. É isso aí. Né? Então, assim, quando é que você constrói um time forte, um time de muita entrega? Quando todo mundo sabe qual é o papel dele, todo mundo participa do processo decisório daquilo, né?
E todo mundo vai cumprir aquilo que acordou que É um cumpriria. processo de pactuação, né? Então, Você assim, vai se de você diz pactuação, para mim que você vai para Vila Mariana de barco a remo, né? E você chegou lá no barco, não tem remo, você vai pôr o bracinho para fora e vai. Você não vai voltar para mim e falar, pô, chefe, você sabe, remo, né, não cara? tinha remo, não vou cara. lá hoje, não. Né? Então, assim, é preciso. Quando você consegue criar um time com essas virtudes, né, com esse comportamento, tudo funciona. Ah, entrega sempre? Não entrega sempre, mas também não é o fim do mundo. Eu sou um cara querido demais, muito bem com o erro. Acho que o erro é a parte mais forte do aprendizado. Como é que é isso? Como é que é se lidar com o erro? Tipo assim, pô, não entregou. E aí? Olha, o não entregou, ele pode ser por negligência, né, ou por circunstâncias. Às vezes acontece Da circunstância adversa. O cara Adversa, fez tudo que tinha pra né? fazer, Então, mas mesmo assim, vamos não embora. aconteceu. Vamos embora, vamos virar o barco, vamos para outra, né? Agora, o erro por negligência é que não é aceitável. Pô, rua de mão dupla, você olhou para um lado só, você vai Não ser dá. atropelado, Você vai- companheiro. algo vai passar em cima, né? Tá Não claro, não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito, Se você né? não faz... Mas é importante, e, de novo, o que é uma das ferramentas mais importantes para um líder? Feedback. Feedback salva o seu emprego. Né? Você está fazendo algo, minha experiência, hein, de 40 anos aí de liderança. Se você está fazendo algo que não é bom para o time, que não atende, né, ao que a empresa precisa, eu tenho a obrigação de te falar. Eu tenho que te chamar e falar, companheiro, ó, tá ruim. Yep. Isso aqui que você está fazendo não é legal. Eu não estou dizendo você não é legal. Não pode levar pro pessoal. Eu te Jamais, amo, mas eu tô odiando o que você está fazendo. Tá prejudicando. Isso aí Né? é importante. Então, assim, transparência e feedback frequente é a coisa mais importante. A minha experiência mostra que a maioria das pessoas não faz algumas coisas corretas, não é por má fé, não é por... É porque ela entende que aquele jeito que ela está fazendo é o melhor. Sim. Né? Então, você tem como líder... Os líderes não gostam de dar feedback assertivo. Eles gostam de dar o floresback, né? Mas o outro não. E é esse que te desenvolve, é esse que salva o teu emprego, né? Quando você vai lá e fala, amigo, olha, nós combinamos, você não está fazendo. Né? Ó, vamos voltar daqui 3 meses, 4 meses, vamos conversar de novo. Se a coisa não andar, né, você já sabe qual é o fim. Tem uma linha, né? Peraí. Assim, não dá para ser floresback. Nem... não dá para não deixar de ser transparente, entendeu? Mas você também não pode fazer assédio moral. Não, você tem que ser gentil. chegar ali no... Você tem que ser educado, você tem que ser respeitoso, né? Mas você tem que respeito falar... é um negócio importante para a construção. Né? Demais, né? Você tem que entender que do outro lado ali está uma pessoa com sentimentos, com um ser humano. Yep. Né? Você não tem Mas que feedback... agredir para dar um feedback que não é bom. Né? Mas tem que ser ouvido. Se o feedback não for ouvido, vai rodar. Exatamente. Não tem jeito. Inevitável. Eu digo assim, olha, feedback, processo de demissão ou de desligamento não é processo de feedback. Ei, você aí, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho das notificações? E aquele comentário? E as nossas redes sociais? Você já seguiu a dos apoiadores, da CS Pro, da CS Cyber? Bora lá, tá tudo aqui na descrição. Se eu gastar mais do que 1 minuto para desligar alguém, eu fui mal no feedback. Concordo contigo, plenamente. Né? Grau, número e Não gênero. adianta eu ficar 1 hora aqui com você, Grau, número e gênero. dando feedback e falar, bom, olha, agora eu tô te desligando Não, por não. isso. Pô, mas você não me Feedback falou não nada, faz cara, sentido. eu não O sabia. desligamento é um processo. Desligamento entendeu? Desligamento é o um processo. final, É exato, assim, ó, é um o processo. desligamento pra mim é assim, ó, fulano, olha, sabe tudo Já aquilo deu. que a gente conversou na nossa reunião de feedback e tal, ó, não aconteceu isso por conta disso, a gente vai Resumindo, se a pessoa que foi demitida da sala ficou surpresa, você foi incompetente. ter... Exatamente. Basicamente É isso. bem isso, né? Então, assim, eu sempre fui muito transparente, né? Como eu fui como as pessoas eram comigo no futebol. Mas isso é uma coisa bacana, porque é o seguinte, você hoje faz, você dá palestra, você se tornou líder de líderes,
né? Porque, assim, essa escola do líder, o líder, muitas vezes, ele se criou sozinho, né? O cara ou herdou da família, ou o cara começou ali com o jeito dele, vai. E, assim, a gente não vem de uma educação base que ensina líderes, né? E, pô, você fez uma transmutação aí da tua liderança de futebol para business. E, cara, o quão faminta é o teu público-alvo? Porque, assim, dá pra gente dar uma medida do quanto impacta, do que às vezes você fala coisas básicas e a galera, caramba, descobriu a roda, né? Sabe qual é o meu conceito, né? O que importa não é o que você faz. O que você faz hoje em dia, ainda mais, tá aí, tá no seu computador, tá no tablet, tá... quero saber qual era o estilo de gestão do Jack Welch. Era esse aqui, tá lá. Tá simples. Como ele fazia... Aí é diferente. É isso que não tá no... Não tá no livro. Não tá nem manual. Né? É o famoso não tá no gibi, né? Não tá no gibi. Exatamente. Né? Eu estou trabalhando agora no meu avatar. Tá praticamente pronto. Conta pra gente. Eu tava conversando. Como é que é essa história desse avatar, cara? Então, o meu avatar tem todos os meus conceitos de gestão dos últimos 40 anos. Tudo que eu falei, escrevi, rádio, televisão, jornal, apresentações, palestras, podcast... É o meu conteúdo, meu jeito de liderar que está lá. Sensacional. Né? E além disso, né, então você pode ir lá me contratar para uma palestra, você pode me contratar para fazer mentoria, você pode me fazer perguntas 24 horas por dia, 7 dias da semana, e você pode também, né, comprar alguns dos projetos que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos, né, de efetividade de força de vendas, de prêmios, de modelos de premiação, uma série de coisas, né, que eu desenvolvi ao longo dos meus 20 anos como CEO. Então o avatar vai funcionar uma IA ali que vai... Não, é uma machine learning em cima do conhecimento que ele publicou. É uma inteligência virtual baseada em experiência sua. Minha. Exato. Então, você vai ter lá o pessoal, você vai disponibilizar, vai ter lá um custo, vai ser B2B ou B2C? Como é que vai funcionar? Tem as duas modalidades. As duas modalidades. Então, o pessoal quer lá desenvolver empresas, você vai ter lá o Wilson Avatar. Lá, o Avatar, Wilson... Tem um nome? Como é que vai ser? Não, ainda não. Não, é IVB Wilson Borges. Wilson Borges. Sensacional. Né? Então, a gente está... Estou dando aqui em primeira mão. Primeiríssima mão. Nossa, essa é a novidade. Sensacional. Wilson, cara, desculpa... Mas o Elcio contou pra gente. Segunda mão. Segunda mão. Mas ele é o criador, né? É o criador da história. Então. Mas assim, você é de fato o pioneiro ali. Então lá vai ter mais do que o que fazer, mas como fazer. Uhum. Sensacional. Né? Acho que esse é o diferencial dessa ferramenta. Vamos lá, né? O que hoje se chama ali do gray hair, né? Que é a experiência, que era algo que não está, né, no framework. Não está, né? não tem. Não estava, não está. O Gray hair não está no framework, né? Você vai ter como dar uma consultada com uma inteligência artificial. Eu faço muita mentoria também, né? E eu já fiz mentoria. Você fala, só mentoria pessoal da indústria farmacêutica? Não. Acho que foi o que menos eu fiz. Uhum. Eu faço mentoria para donos de empresas, para CEOs de empresas de diversos segmentos. Já fiz para agro, já fiz para tecnologia, já fiz um monte de coisa. Porque, assim, eu sou meio que o psicólogo do executivo. Uhum. Eu falo, querido, qual é a sua dor? As dores, diga aí. No final, vão ser as mesmas, né? O executivo vai ter dores ali, cara. É o quê? Receita, é número, é equipe, é gestão? As angústias que ele tem, né? Porque, assim, acho que talvez uma das virtudes que eu tenho, que eu tive na minha carreira, né? Foi a minha capacidade de tomar decisão, de arriscar, de arriscar, né? Então, às vezes o executivo, né? Ele quer fazer algumas coisas, ele tem algumas dúvidas, mas ele tem medo. Tem medo. Né? Então, eu não digo para ele o que ele tem que fazer. Eu falo assim, olha, numa situação dessa, eu já fiz isso, deu errado. Eu já fiz isso, deu certo. Sensacional. Né? Dá uns insights pro cara construir o caminho dele. Para ele construir o caminho dele. Eu não vou... Ele o caminho que ele vai seguir. Com certeza. Eu não vou decidir, né? E quando a gente fala de data-driven, né?
como é que você vê hoje que dados tem que estar realmente para todo lado, né? Quão importante é, além de ter a experiência com os dados ali para ilustrar essa tomada de decisão? Legal isso. Eu comecei minha jornada de trabalhar com dados em 1992, né? Porque eu sempre tive o conceito de que foco é força. Legal. Né? Mas para você focar, você precisa saber onde focar. Óbvio. Né? E o segmento farmacêutico, ele sempre teve um modelo, né, de visitação médica por especialidade. Uhum. Acho que até hoje, né? Mais ou menos A assim. maioria é hoje. Em 92, na Pfizer, eu tinha um conceito, né, de que o melhor modelo não era esse. O melhor modelo era você visitar o médico por potencial prescritivo. Eu não quero saber que especialidade você é. Né? Ok. Lá no seu consultório, lá na Vila Mariana, Beleza. o que é que você prescreve de verdade? Ok, então você precisava saber Não isso. importa se você é cardio, e eu precisava saber disso. Você saber Né? o que E vende aí- ali naquela região. E aí foi o meu primeiro insight, né, em buscar informação, mas naquela época era muito Muito mais complicado. difícil, né? Os BIs eram muito ruins, né, eram muito lentos, né? Então, eu fui buscar um gênio chamado Elcio Lima, que começou a criar uma modelagem para eu ir no médico correto. E isso foi evoluindo, né? Até 2000, que foi a época do auge do CRM, né? Que foi um furo na água, porque as pessoas... Era cool, era moderno ter CRM. Custava uma fortuna. As pessoas enchiam 30 salas com informação e não sabiam o que ia fazer com aquilo. Não adiantava nada, um monte de informação Não sem adiantava processo, né? nada e gastava uma bala. Até hoje ainda tem gente que faz isso, acredita? Acredito. Acredito, Até né? hoje tem gente que faz isso. Então aí eu fui evoluindo nisso. Eu falei, não, peraí. Eu preciso disso, né? Mas o que eu vou fazer com isso? Qual é a vantagem competitiva sustentável que essa informação vai me dar? Ter a informação só, né? Já teve época que você ia lá no médico, fazia 5.000 perguntas, sabia qual era o hobby dele. Ah, doutor fulano gosta de pescaria. Bom, e aí? O que isso me adianta? O que isso me dá de vantagem competitiva, né? Então, assim, eu fui evoluindo muito, né? Então, na época do CRM, que eu fui para a Roche, né? Eu comecei a desafiar o time para falar, não, peraí, nós temos isso. Como é que a gente vai usar isso? Ok. Como é que eu vou usar essa informação para ter vantagem competitiva? E aí não parei mais, né? Aí Pfizer, já em 2001, que aí os BI estavam muito avançados já, eu já comecei a criar, usar para premiação, para criar dashboard, e assim, eu me apaixonei por dados. Né? Outro dia eu fui convidado, o ano passado, pela Nórdica, não sei se vocês conhecem, Claro. né, que é uma grande empresa de BI, e foi a primeira que eu trabalhei lá em 92. Sério? Né? A dona da Nórdica me convidou a fazer uma palestra para 30 CEOs falando do uso de inteligência, de tomada de decisão baseado em dados. Né? E o meu primeiro slide foi assim, olha, eu não entendo nada de inteligência artificial, mas eu sei o que precisa ser feito numa empresa para que ela seja usada. Então, não adianta você ter a informação. Essa é a grande questão. Vamos lá. Você tá na outra ponta, que eu vou usar a palavra que você usou, que inclusive é uma palavra que eu considero importante na minha vida, que é propósito. Né? O propósito, ele é o que norteia a coisa, e não o contrário. Não o contrário. Né? Então, assim, eu tenho até tatuado aqui. Eu e minha esposa tem propósito tatuado aqui, porque propósito é o que vai nortear. Você tem ali, pô, legal, qual o propósito disso aqui? Né? Onde é que eu quero chegar? E aí sim você vai olhar as ferramentas que você vai usar, e os meios e tal. As pessoas às vezes vão direto no meio, né? Quero usar esse meio aqui, né? Mas qual o propósito? E o negócio do dado é o seguinte, você tem que ter o dado e o contexto. E o contexto. Porque sem dado, decisão é só um palpite. Exatamente. Né? E sem contexto, dado é só barulho.
Exatamente. Só para encher linguiça ali no Jornal Nacional, estatística, porque no seu 90 e tantos %. Aí chega a Apple lá, vamos dar um exemplo clássico, é tirar o elefante da mesa. A Apple acaba de lançar um iPhone faz um mês. E ela sempre faz isso, a mesma coisa. Eu vejo aquilo lá, eu fico rindo, porque para mim, cara, que entende mais de gráfico, é marketing puro. Aí ela chega e fala, esse aparelho aqui que eu acabei de lançar é 89% mais resistente. Resistente em relação a quê? Exato, ela nunca fala em relação aqui. É 4 vezes mais rápido do que um CPU. Qual CPU? Então, assim, é estado de marketing. Eu vejo aquilo lá, eu rio diariamente quando eu vejo essa... E assim, no Jornal Nacional, estatística, todos os dias tá lá, né, cara? E às vezes o cara, eu vi lá 90 e tantos %. O cara sai falando mesmo, que acredita no que tá falando. E as informações ali, não tem qual o contexto desse dado? É barulho. Não adianta, assim, ó, você pega aí a melhor ferramenta de inteligência artificial que tem e vamos supor que você é capaz de fazer as perguntas corretas, né? Porque se você não fizer, né? Não vai nada Cheat in, cheat out, né? Vamos lá, você fez, né? E vem, né? Como retorno de tudo isso, alguma coisa que diz, olha, você tem que ir para lá. Aí você olha e o mercado inteiro está indo para cá. Mas você não tem a coragem de ir para onde a ferramenta te mandou. Tá lá, tá te falando. Tá te falando. Você tem o dado, tem o contexto, e você fala, não, eu vou então, pra assim, cá, porque, aqui eu sou com essa turma. Eu, hein? Tô todo mundo lá. Se não der certo, eu tô ferrado. Né? Não. Né? Então, assim, a liderança, para mim, as 2 coisas mais importantes da liderança é a capacidade de tomar decisão e tomar risco. Né? Então, assim, eu sempre cuidei muito de todos esses projetos que eu fiz de busca de dados. Mas o que vinha de lá, eu fazia. Todas as empresas que eu trabalhei como presidente, eu cheguei e diminuí 30% o número de médicos visitados. Uau! E a meta lá em cima, subindo lá em cima. Pelo que você falou, você era 13, você entregava 15, você entregava lá em cima. Aí eu chegava, a primeira coisa, a empresa não estava indo bem, mais ou menos. Primeiro projeto do novo presidente, cortar 30% dos médicos. Os caras chegavam na minha sala, os gerentes comerciais, chefe, nós vamos morrer. Você tá doido? Você tá doido? Nós já não estamos indo bem, nós vamos cortar 30%. Aí eu falava assim, pode cortar. Se não for mal, a responsabilidade é minha. A cabeça é minha que tá aqui, vamos dizer assim. E assim, para quem não tá contextualizado, a indústria farmacêutica é hoje uma das indústrias com metas mais agressivas do que eu conheço. Que eu conheço muito executivo comercial de indústria farmacêutica, as metas são bravas. É ano após ano, quarter após quarter, né? A pressão ali é pesada. É pesada. Então, quando alguém fala que vai reduzir a quantidade, é mais ou menos como na área de tecnologia, você vai diminuir a quantidade de leads. O que significa? Você vai ter que fazer o melhor proveito que você está chegando. Eu provo para quem quiser que não tem mais de 80, 90 médicos que façam o resultado de um setor. Os caras pedem para visitar 250. Ok. Os outros são garbage. Só perca de tempo. Eu venho aqui, nós 4 somos médicos. Você faz 50 receitas por mês, ele não faz nenhuma, eu não faço nenhuma. Você vem aqui e cadastra nós 4. 4 custos. Ok. Uma receita. Uma receita. Perca de tempo os outros 2. Corta esses outros 3, cara. Pra quê, né? Entendeu? Então, esse sempre foi o meu conceito. E não mudou, é a mesma coisa. É foco. Foco. Não adianta você... É o 80-20, né? 80%. O que eu vejo assim, para fazer uma analogia que eu faço aí nas minhas palestras. Você começa a cavar um buraco. Cava, vai achando ouro, né? Cava, ouro. Daqui a pouco não tem mais ouro. Em vez de você cair fora daquele buraco, sabe o que você faz? Você investe em mais gente para cavar, você investe em mais equipamento para cavar mais rápido, e você vai se afundando mais. Por quê? Porque você não teve a coragem de abandonar aquele buraco. Que já estava ali, sei lá quantos. Já era. Mas é um buraco. E procurar outro, é um buraco. É um buraco. Né? Então, eu vejo muito isso. Por quê? Porque as pessoas, de uma forma geral, né, têm medo de tomar decisão que não é o modelo do mercado. Pronto. Sensacional, cara. Então, assim, esse exemplo do buraco me fez lembrar de um outro contexto, mas de cinema,
que acontece muito isso, assim, um estúdio investe milhões no filme. Cara, esse cinema acontece Sim, pra caramba. botaram muito dinheiro, tipo assim, 60 milhões, aquela coisa loucura. E aí o cara chega num ponto em que o filme tá uma bomba, tá terrível. Já sabe que vai flopar, né? Sabe que vai flopar. E aí ele começa a fazer a seguinte conta: se eu lançar e ele for mal na bilheteria, quanto menos eu vou perder. Porque se eu não lançar, eu perco tudo. Mas é isso aí que eles fazem. E de tão fundo que já tá o buraco do negócio. E aí tem um exemplo maravilhoso para quem tiver a oportunidade e a paciência de assistir. A Amazon lançou agora o Guerra dos Mundos, que tá para ser um dos piores filmes da história. Sério? Tão ruim que é, mas Sério? é muito ruim, muito ruim. Eu vou tentar assistir só pra saber que é E muito o que eles ruim. fizeram? Eles encheram de propaganda da Amazon no filme. Pra Pra aproveitar. justificar a existência dele. Caramba, cara. Ele virou um comercial de 80 milhões de dólares. Entendi. Porque assim, era aquilo jogar no lixo. Caramba, Mas, sério? assim, resumindo, tua capacidade de decidir, de tomar risco, faz toda a diferença. E isso eu trouxe do futebol. Isso é algo do Né? futebol. Quando a bola chega em você, você não vira e fala, treinador, domino, passo, cabeceio, chuto. Você decide. Tem que tomar toda a decisão. Você decidiu bem, aplauso. Decidiu mal, vaia. Isso me faz lembrar o seguinte: tem um general do exército americano que também está nesse ramo. É o cara que foi exonerado lá pelo Obama, esqueci o nome dele, mas ele está nesse ramo de aconselhar empresas, né? E ele veio justamente com uma reestruturação para grandes empresas, que é colocar a capacidade de tomar decisão lá na ponta. Como é que você se sente em relação a isso? A ponta tomar decisão ou cadeia de liderança? Como é que você entende isso nas escrituras? Não tem. Eu acho que todo mundo numa empresa, né? Você tem que construir tudo em conjunto, né? E cada um implementar do seu jeito, né? E você tem que apoiar isso. Você como líder, né? Você tem que apoiar. Olha, isso é que nem você construir missão, visão e valores. Eu sempre construí lá da ponta, lá de baixo para cima. Quando chegava em cima, não é mais da empresa, não é mais meu, é nosso. Todos nós nessa empresa participamos da construção dessa missão, visão e valores. O que eu, como líder, tenho que cobrar? Que seja praticado. Seja executado conforme foi desenhado. Conforme foi desenhado por todos nós. Muito bom. Né? Então, se você não envolve o time, né, no processo decisório, se você não aceita opiniões diferentes da sua, não vai. Eu posso te falar com toda a segurança, né? E tem, assim, você, nas empresas, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, você sempre tem um colaborador, né, que você põe numa mesa para que ele possa opinar, e ele não opina. Ele não opina. Contribui. Ele fica quieto, né? Ele é contra, mas ele fica quieto. Não diz. Quando ele sai da sala, ele fala para a empresa Ele vai inteira. contaminar. Rapaz, os caras estão fazendo um negócio aí que não vai dar certo. Isso é uma porcaria. Então, assim, eu sempre procurei, primeiro, eu odiava, quando eu era representante ainda, eu falei assim, se um dia eu for líder de alguma coisa, tem algumas coisas que eu não vou fazer. E que eu odiava que faziam comigo. Conta A aí. primeira delas era me enrolar. Né? Então, assim, eu chegava, todas as empresas, eu tinha uma reunião trimestral com mais ou menos 20 colaboradores, de qualquer nível, eles se inscreviam lá. Punha o nome, vinha, Legal essa dica, vamos lá. a gente sentava, né, eu e eles só, e tinha uma pergunta, a pauta era, o que tá bom, o que tá ruim? Uau. Sensacional, cara. Gostei. Direto ao ponto. Direto ao O ponto. que tá bom, o que tá ruim. Aí falava qual era a minha função. Explicar por que era como era. Tentar entender o que estava acontecendo ali. Eu explicava. E quando alguém fazia uma pergunta que eu não podia responder, eu não enrolava ele. Eu dizia, olha, eu não posso responder isso hoje. Mas a hora que eu puder,
Você vai ser a primeira pessoa que vai saber. E eu passava a mão no telefone, ligava pro cara e falava, hoje eu posso te contar. Ninguém sabe ainda, mas eu tá vou te aqui a contar. informação. Sim, bacana. Até Legal essa metodologia. Eu achei bacana. fui buscar o nome dele aqui, porque tem muita sintonia com isso, que é o General Stanley McChrystal, que é justamente sobre essa questão de que, assim, isso são as coisas que não estão no gibi, né? É que não está no livro. Como a informação corre de pessoa em pessoa dentro da estrutura, né? Isso não tem como. E tem outra coisa, né? Todas as empresas têm liderança formal e a informal. A que manda é a informal. Com certeza. Então, assim, se o líder não tem a informal mapeada, ele vai ter muita dificuldade. Isso é algo que, assim, eu pessoalmente, olhando lá dentro da empresa, e eu tento navegar, às vezes, em ambientes, porque eu conheço muitas vezes as lideranças informais e sei como chegar nelas. Então, pô, é um evento de algo da família, eu vou, alguma coisa. Por quê? Porque eu sei que ali tem caras que vão me trazer. E eles trazem informações pra mim que você não tem ideia, que os líderes formais não têm a menor ideia ainda. E eu já tô sabendo. Pronto. Porque é algo que eu aprendi lá atrás, que a liderança informal é a que manda do negócio. Manda do negócio. O resto, velho, é só cargo. Você vai lá entendeu? Você vai lá no É café. só cargo, velho. É só cargo. Eu sempre fui muito planejado, muito organizado, né? Então, assim, e eu chegava cedo nas empresas. Isso é algo do futebol também, né? Também. O futebol é aquele negócio, cara. Cara, você tem que treinar todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia, Disciplina. bastante. E não adianta, é treinar todo dia. Falar, não, hoje eu fiz 12 gols, não vou treinar. Não, vai treinar mais, meu O amigo. jogo mais importante é o próximo. O próximo. Não é isso aí que eu penso. Né? Fazer sempre a mesma coisa que vai dar então, certo. Eu chegava muito cedo, tipo 7 horas da manhã, 10 para 7. Aí eu ia, entrava, abria lá toda a empresa, acendia a luz, ligava o ar-condicionado. Aí, 8 horas, a nossa recepcionista chegava, ela ia na sala. Seu Wilson, eu vou acabar sendo demitida, pô. O senhor que fez tudo aí, ligou. Eu falei, filha, eu amo fazer isso. Eu tenho o maior prazer do mundo de vir para cá, né? Isso aqui, para mim, é minha diversão. Eu não tem problema. Eu não tô aqui por obrigação, né, cara? E assim, então eu chegava das 7 às 10 da manhã. Eu cuidava da burocracia, né? Relatórios, olhar os números. Você separava já no seu dia esse horário para das isso. 7 às 10. Das 10 em diante, eu cuidava das pessoas. Ok. Eu ia em todos os departamentos. Sensacional. Eu ia ouvir quais eram os problemas, sejam eles pessoais ou profissionais. Sensacional. Né? Eu costumava dizer assim, olha, eu sou o provedor de felicidade na empresa. Eu tenho que... E não entenda errado, né? Porque quando fala isso, fala, você era paternalista? Jamais. Eu era e sou fraternalista. E tem uma diferença brutal entre ser paternalista e ser fraternalista. Né? Eu entendo que se você tem um problema pessoal, você não vai produzir. Não. Eu tenho que me preocupar com o seu problema pessoal tanto quanto eu me preocupo com o seu problema profissional. É minha obrigação. Claro. Né? Então, assim, você precisa ouvir muito e fazer o básico insistentemente. Não tem nada genial. Eu falo, as pessoas acham que nossa, eu fiz alguns trabalhos realmente muito bacanas, muito reconhecidos no mercado. Mas não teve genialidade nenhuma. Né? Mas eu sempre tive times engajados, eu sempre tive entregas muito grandes, eu nunca procurei defender a minha posição, né? Que é o que eu vejo que muita gente faz, né? Assim, o cara, em vez de cuidar da carreira, cuida da posição. Né? Quem que cuidar da posição? Eu tenho que agradar o meu chefe, o chefe do chefe dele. Não. Né? Eu fazia aquilo que era bom para o meu grupo. E que estavam dentro das minhas convicções profissionais. Né? Então, acho que tem essa coisa, né? Quando você consegue engajar um time dentro desse modelo, né? de respeito, de desenvolvimento, de reconhecimento, não tem erro, o resultado vem. Eles vão te dar o resultado. Acho que você pegou aí um tripé, né? Que assim, respeito e desenvolvimento, né? Comprometimento. Olha, nós combinamos. Você tá ali. No futebol é assim? Alguém fica chateado, as pessoas me perguntam muito isso. Como é que é? Quando os caras brigam lá dentro do campo.
nem dá bola. Todo mundo quer ganhar o jogo e o campeonato. Aquilo ali, todo mundo tava Nós focado na combinamos mesma que eu meta. ia passar aqui, você ia estar aqui. Eu dei a bola aqui, você não fez o gol, você não estava lá. Vai o tomar time um xingão. inteiro Sim. vai tomar um xingão e mas já era, velho. ninguém fica chateado. Né? Acaba Porque não ali. é sobre a pessoa, é sobre a jogada. É sobre a né? jogada. É sobre jogar. business, né? Foi olha combinado, só. foi treinado. A gente falou agora há pouco sobre o cortar, né? O corte, a linha de corte, ela é fácil, mais fácil de achar, mas como é que você entende o desenvolvimento de talentos? Que assim, você vem do futebol, onde tem ali várias estrelas em campo. A gente já viu times, né, que botam um monte de estrela e é um fiasco. Né? Vários, Dá tudo errado, né? E já viu o time ali, pô, olha como é que é o Maria? Mirassol. Mirassol aí agora, pô, você olha lá o time redondinho, Olha, cara. eu sempre fui da seguinte filosofia, né? Você tem que ter os virtuosos que tocam piano, mas tem que ter quem carrega. No time de futebol e na empresa. Né? Time de futebol com 11 craque, não vai. Empresa só com gênio, não vai. Faz sentido. Porque existe uma coisa aí chamada vaidade. Né? Então, quando começam as brigas de vaidades, acaba com qualquer ambiente. Não vai para frente, né? E no futebol é assim, na empresa é assim. Também a mesma coisa, porque no fim do dia são pessoas. Todo mundo quer ser o mais né? importante. E aí dá problema. Né? Quando todo mundo entende que o mais importante é o conjunto, é a entrega, é o grupo, resultado. é o resultado. No final das contas, é isso que conta. Eu sempre fui bastante crítico com essas coisas, né? Do cara vir e falar, pô, começa a falar mal. O mais comum, né? Marketing e vendas estão sempre brigando. Aí vem o diretor de marketing e começa a dar pau no diretor de vendas. Porque o cara... Aí eu fico olhando, fico ouvindo, eu falo, você já falou com ele? Não, então você vai sair daqui agora. Conversa, né? Você vai lá na sala dele, vai falar com ele. Se vocês não se acertarem, volta os dois aqui. Aí eu quero ouvir as duas versões. E aí... É importante ouvir as versões todas, né? Não tem jeito. Não tem o que fazer. E assim, é muita briga de vaidade. Porque duas versões é verdade, né? São sempre três versões. Sempre assim, não tem jeito, né? O italiano fala, la verità trilade. Tu o mio e la verità. Eu penso assim. E eu te vejo muito fora da equação, que é muito legal, porque assim, você tá ali no teu papel CEO, o que for, mas você tava na pegada mais de mentor do que numa pegada de se posicionar. Não era sobre a sua posição. Isso não está em jogo. É sobre manter a harmonia do o funcionamento. melhor para o grupo. Com certeza. Né? As pessoas, assim... O cara chegava lá na sala, chefe, pô, estamos com um problema. Eu já falo, nós não estamos com problema. Você está com problema. Seu, meu amigo. Deixa eu ver se eu posso te ajudar a resolver o seu problema. Boa. Né? Porque senão o que acontece? Ele pega o miquinho dele, põe no seu ombro e faz follow-up se você está cuidando bem do mico dele. Sim. Deu comida? Deu água hoje? Isso é a coisa mais normal pro gestor, alguém tentar chegar a passar o mico para lá. Então, assim, quem trabalhava comigo, quem trabalha comigo, sabe que eu sou assim. Né? Isso. Vou começar a usar isso. E o grupo vai se organizando desse jeito. Com certeza. Você consegue amadurecer outras lideranças. É isso aí. Eu tenho vários ex-colaboradores que viraram presidentes. E eu sabia que eles iam ser presidente, Tinha potencial. mas desde sempre. Eu falava assim, eu chamava, falava, vem cá, vou falar uma coisa para você, hein? Você vai ser presidente. É isso aí. O cara, chefe, que é isso? Já tinha as mães, você viu o cara ali. Eu tenho certeza. Eu sei como é que Porque gestão efetiva é sobre atitude. E isso é muito importante, cara. A atitude é muito mais importante do que o planejamento em si. Não adianta você ter milhões de coisas lá, tá lá e o negócio não acontecer. Porque, pô, eu vejo direto, chega pra mim, isso aqui, cara, passa 1, 2, 3 vezes, cadê? Atitude. E assim, a empresa te observa diariamente se você pratica o que você fala. É ação. É resultado, é ação, não tem o que fazer. Né? Então você é o líder, né? O líder, assim, não tem empresa grande sem um líder importante, né? A liderança é fundamental numa empresa, para que ela seja bem-sucedida, né? Mas as pessoas te observam o tempo todo. 100% do tempo. E não adianta, você vai lá para frente, fala alguma coisa,
Os caras ficam olhando e falam, vamos ver se ele faz. Até o fato, né, Wilson, de você chegar às 7h10 da manhã lá na empresa, seus primeiros a chegar, você tá dando exemplo. Mas... Você tá sendo observado. Você tá sendo observado por aquilo. O cara vai chegar na posição e fala, pô, ele faz isso, o Wilson faz isso. Quem sou eu para chegar lá às 11 da manhã, entendeu? É ou não é? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Se tem uma coisa que eu nunca dei bola, foi para horário. Nunca! Eu tinha relógio de ponta porque é obrigado pela legislação. O meu negócio era com entrega. O cara entregou, pode ficar dormindo o resto do ano. Quero nem saber se você chegou às 7, se você chegou às tá 9, Japão, se você foi embora à meia-noite. Sensacional, cara. Né? Adorei. Não, esse negócio de horário, né? Relógio não dá nada, né? Eu quero entrega. Wilson, cara, tem que perguntar de novo sobre o Avatar, cara, que eu acho que isso pode impactar muita gente, principalmente da nova geração. Como é que você acha que isso vai impactar a nova geração de líderes, formação de novos líderes, o seu Avatar, transferindo tudo, essa mente sua, essas experiências para um avatar, para alguém poder trocar ideia ali com o mini Wilson ali dentro. Como é que você acha que isso vai funcionar, cara? Qual que é a sua expectativa? A minha expectativa é muito positiva, né? Até baseado nas mentorias que eu já fiz, né? E no conteúdo que está ali. Eu digo assim, olha, o que está naquele avatar é zero teoria. Não isso tem uma teoria. Não é... É prática, é experiência vivida por mim. São coisas que eu fiz, de verdade. Tenho certeza que eu vou assinar, você é um dos usuários. São coisas que eu fiz de verdade. Nesse momento, já tá fazendo isso no site. Não, inclusive, eu já vou fazer aqui, wilsonborges.com, o site está maravilhoso, está lindo, tem uma metodologia Wilson Borges, palestras, tem muita coisa interessante. E fala aqui sobre o Avatar também, cara, sensacional. Eu fiquei assim, nós estamos trabalhando há bastante tempo nisso daí, né? Inclusive... O pessoal teve em casa, assim, levaram quilos e quilos de artigos que eu escrevi, de publicações... É um processo simples de passar essa experiência toda para dentro do Avatar. É muito material. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu confesso que eu acho que eu não falei para ninguém ainda, né? Quando eu vi o processo todo, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu vi que coisas que eu falava e fazia... Em 1990, eu falava e fazia agora, em 2021, na última empresa que eu estive. Então, assim, existe uma consistência de pensamento e de atitude, né? E isso está refletido aí em várias situações. E bacana que a tua carreira inteira foi prova que essas ações que você faz com consistência traz o resultado no final. E ela é a fatia atemporal da coisa, porque ela não depende do contexto tecnológico. Não, nada. Ela é atemporal. É atitudinal. Exatamente. Né? Muito bom. É atitudinal. E, de novo, eu fiquei na Zambon 5 anos como presidente do Brasil e da América Latina. E eu recebi um convite para ir para uma empresa que estava numa situação difícil na época, né? Os amigos, todo mundo que me conhecia falavam assim, não vai, cara. Você vai entrar numa fria, a empresa está em uma situação difícil, não sei o quê. Mas eu sou movido a desafio, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Você crenças limitantes são igual linha de pedimento, né, cara? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, mas eu sei o que precisa fazer lá. Eu sei a receita para ajudar o negócio. Eu sei a receita. Bom, concluindo aí para fazer a história curta, né? Eu decidi ir e em 18 meses, né, a gente sanou todos os problemas dessa empresa. Foi um resultado espetacular, né? E eu saí de lá com um valor de mercado 10 vezes maior do que o que eu tinha quando eu tomei a decisão de ir para lá. Sensacional. Isso é sem sombra de dúvida. Então não adianta, assim, se você não tomar risco... Então, aí vamos lá. Tomar risco é fundamental. Vou te fazer uma pergunta que ela vai longe, até assim, a gente vê contextos políticos, contextos até do universo do futebol e tal. Eu vou puxar aqui a Shonda Rhimes lá, que ela é assim, uma das autoras e diretoras aí de cinema, séries, e, enfim. E o que ela fala? Ela fala sobre vilão. O vilão e o herói, normalmente eles são bons quando eles são iguaizinhos, então é a mesma coisa. Porque o vilão é um cara que tem, ele tá ali focado
nas decisões, na visão dele, ele é agarrado àquela visão dele, e aí a gente entra numa questão ética que, pô, classifica o que ele faz como mal, e o cara que é herói, ele tem ali uma série de coisas que classifica o que ele faz como bom. A gente vê em política, pô, se um político vê um outro político que é proeminente e tal, ele não fala, pô, esse cara... bacana isso, você vai isso ser que prefeito um dia. Não, você vai ser... Não, ele vai acabar com esse cara. Ai, cara, não vamos vamos tentar destruir o cara, entendeu? Foi entrar em política, e aí, pô, eu te vejo com esse negócio de você entrar sentar numa cadeira, saber que você tem um papel ali para cumprir, né? E isso pô, tem aqui meu início, meio e fim, tem esse projeto, tem esse papel, e você vê um outro cara e fala assim, pô, cara, um dia você vai ser presidente. Eu vejo, assim, um aspecto ético de valores que você tem que implica nas suas decisões, porque você também pode ser o cara que, pô, vi um cara aqui que ele é muito bom e tal, vou acabar com esse cara, né? Como é que é isso para você? Porque isso vai estar no IVB, você vai ter ali uma questão ética também, né? Vamos trazer esse... Não, sem dúvida. esse viés. Assim, essa é uma pergunta excelente, porque as pessoas... tem medo, às vezes, né, de perder a cadeira. A verdade é essa, né? 99%. Às vezes a galera... Não. Às vezes me falavam assim, a matriz, né? Sanofi, Pfizer, enfim, Wyeth, grandes empresas que eu trabalhei. O cara chegava lá, falava, eu quero uma apresentação sua para o número 1 do mundo falando sobre isso. Tá bom, eu olhava o assunto, falava, pô, quem entende mais disso... É o fulano. É o fulano. Eu também gosto de fazer Eu chamava o fulano, falava, vem cá, Uhum. prepara uma apresentação aqui para mim, falando disso, disso e disso. Ele preparava, eu finalizava, e quando eu apresentava, eu falava, olha, eu queria contar para vocês que quem fez essa apresentação foi o fulano. Rapaz, eu ainda faço assim, eu chamo o fulano para fazer a apresentação para mim. Entendeu? O que eu quero fazer tem hora, meu sonho é cada vez achar alguém para me passar minha cadeira, entendeu? Coisa. Quanto mais pessoas competentes você tiver no seu time, e assim, eu sei muito bem onde eu sou bom, mas eu sei melhor ainda onde eu sou ruim. Óbvio. E onde eu sou ruim, eu sempre contrato gente 10 vezes melhor. Tem que ser. Os melhores. Né? Então você tem que ter essa humildade de entender que você não é e nunca vai ser Deus do tu. Você é só o presidente daquele momento. Sim. É isso aí. Né? E é um cargo. E você é o responsável, né, por fazer entregas e por tomar decisões. Né? Não tem como não você passar por um cargo de presidente. Eu sempre fui um cara muito difícil para os meus chefes, porque eu sempre fui muito contestador. Né? Eu preciso ser convencido. E é assim que eu trabalho com quem trabalha comigo. Eu nunca botei nada goela abaixo. Né? Eu sempre posso gastar 1 ano com um colaborador tentando convencê-lo de alguma coisa. Né? Mas se ele também me convencer o contrário... Vice-versa, é válido. Estamos bem. É isso. Estamos faz válidos. sentido. Então, essa coisa do contestar, eu acho que, pô, enriquece enriquece a tomada de decisão. Eu preciso entender. Se você me manda fazer algo que eu não entendo... É lógico. Eu preciso falar para você, por quê? O que é mais comum que eu enfrentei nas empresas que eu fui? Você chega lá e fala, você vê um negócio que a tua experiência já mostra que faz. Isso aqui é absurdo, não pode ser assim. Pô, por que estão fazendo isso aqui? Ah, não, é política. Política? Política da matriz. Aí, né? É a política da matriz. A política da matriz é foda. Faz um favor para mim, traz a política para eu olhar. Deixa eu estudar essa política aqui. Não vem nunca. Aí você chama, não vem nunca, você chama... É só sabe, não tinha. Assim, né? Alguém que um dia passou por ali criou isso. E ficou lá como lenda urbana. Então eu sempre fui muito assim de contestar. Na própria Wyeth nós lançamos um produto no Brasil. Foi o único país que lançou diferente do resto do mundo. Né? E assim, eu defendi desde o primeiro. Eu fiquei 1 ano, fui o último país a lançar. E eu defendi isso porque eu tinha embasamento. Você sabia o porquê. Né? Eu tinha números que comprovavam que o que eu estava sugerindo, meu time estava sugerindo, era o melhor. Entregar o resultado. Isso é um Mas fato. me custou um desgaste, né, de imagem com a matriz muito grande, porque teve uma reunião em Miami, né, o time de marketing global, o presidente da América Latina me chamou e falou, cara,
você vai ter que lançar do jeito que todo mundo está lançando. Eu falei, não. É bem assim, lá não vai dar certo, não vai dar bom. Eu falei, não, por isso, Lá a por gente gosta isso, de por... jabuticaba. Então, assim, eu sempre tive muita convicção, né? Eu sempre estudei muito, eu sempre me preparei muito e sempre tive muita convicção dos Que você pontos tá que eu fazendo. defendia, Isso é importante. né? Uhum. De novo, propósito. Senão não dá. Né? Eu não estava ali brigando para manter a minha posição de presidente. Eu não estava ali querendo agradar o meu chefe, agradar o chefe dele. Eu queria o melhor para a empresa e para o grupo. Com certeza. Né? Cara, aí uma coisa que, pô, eu vi você fazendo futebol, você começou a fazer também em empresa, que é o lance de trocar de time, né? Que assim, pô, você tá num time aqui e os outros são teus concorrentes. Aí você sai desse time, você vai para outro time, e aquele time que você defendia antes, agora é teu concorrente. É teu concorrente. Né? Pô, é meio que natural. Você fez isso também entre as farmacêuticas. Você saiu de uma, pô, agora a que você tava passa a ser teu concorrente. Como é que é isso? Essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Né? Eu fiquei na Pfizer o primeiro período 15 anos, e aí saí para a Roche. E quando eu saí para a Roche, né, o meu conceito era, não existe modelo de gestão melhor do que o da Pfizer. Você estava acostumado ali com aquela rotina. E muita gente dizia, pô, você vai para a Roche, você não vai acostumar, você não vai ficar 3 meses lá. Olha, fui muito feliz. Fiquei lá 4 anos. Então, assim, essa coisa, né, e eu aprendi muito no seguinte, eu aprendi que a cultura de uma empresa, você não muda. Não. Você tem que entender a cultura, você tem que praticar a cultura sem perder a sua essência. Né? Eu fui contratado porque eu era um cara que dava resultado. Então, em todo lugar que eu chegava, Dava Seu negócio é para dar resultado. eu sabia que me trouxeram para dar resultado. Então, o resto era detalhe. Como é dar resultado na Pfizer é uma coisa, dar resultado na Roche é outra coisa, dar resultado na Zambon era outra, na Sanofi francesa. Então, eu passei por várias culturas, todas tinham muitas coisas boas, as ruins eu descartava. E as boas eu fui agregando no meu modelo de gestão. Claro. Enriqueceu o teu modelo. Todas elas me ajudaram ao gestor, né, que você chegou. a ser um gestor mais efetivo. Né? Mas você aprende. As pessoas, às vezes, né, vão para as empresas, né, e têm a ilusão de que, não, eu vou mudar aquilo lá. Filho, deixa eu te explicar. Vem cá. Veja bem, veja bem. mais aqui que não é assim que funciona. Não muda. Agora, você não pode perder a sua essência. Não, senão já era. Eles te contrataram pelo que você fazia naquela outra empresa. Sim. As suas entregas. Então você tem que chegar entregando. Agora, como é entregar em diferente. cada uma das culturas, é diferente. Sim. Ainda mais no ramo farmacêutico, que, pô, por mais que sejam concorrentes, entre aspas, são produtos completamente diferentes. Diferentes. A Viagra, a Medley não compete ali, é outra história, né? Então, diferente. As regras são claras. Tem produtos que Bem competem, poucos. Tem né? agora com genérico, então. Mas se bate, né? Tem produto que bate na boca do caixa. Né? Exatamente. Né? Mas é porque essas que ele trabalhou, trabalham um pouco com genéricas, são empresas bem a maior de produtos. Medley. Exato, então... Mas eu acho que é isso, você entrega do seu estilo, humildade para reconhecer que você não é o dono da verdade, que você não é o melhor que todo mundo na empresa. Eu falo que assim, uma empresa não tem uma posição numa empresa que seja não importante. Todas existem porque são importantes. É como se a gente fosse fazer uma pizza onde cada um de nós soubéssemos um pedacinho da fórmula da massa. É isso aí. Né? Se todo mundo fizer bem o seu pedacinho, a pizza sai gostosa, ela vende bastante, todo mundo come, gosta e volta para comprar mais. Né? É assim que funciona. É aquela receita de família, né? Que vai passando. A receita ela é maior do que a pessoa. Né? Jeito, não é sobre. Não é sobre o líder ele é importante para inspirar as pessoas. Maravilha. Né? Você tem que olhar para cima e falar assim, pô, um dia eu queria ser igual esse cara.
Wilson, cara. Infelizmente, assim, podia falar até amanhã aqui, Wilson. A gente nem viu, o horário já passou aqui. Já levei 12 puxão de orelha ali da Fernanda. Muita gente que ouviu a gente com certeza vai querer ser igual a você. Mas não preocupe que vai ter ali o Wilson ali na IA, o avatar dele ali. Então... O juiz já apitou e deu Nossa, a juiz já estendeu já deu os acréscimos. A senhora então, cara, dando cartão amarelo. Deixa eu entregar agora o microfone para que você deixe suas considerações finais aí. Pode deixar mensagem motivacional, mandar abraço, fazer jabá, o que você quiser. Fala para aquela câmera lá e fica à vontade. Eu acho que as minhas mensagens são sempre as mesmas, né? Assim, olha, faça as coisas por propósito, não por dinheiro. Faça as coisas com felicidade, né? E respeite as pessoas. Acho que isso é o mais fundamental em qualquer negócio, qualquer tipo de negócio. Sensacional. Wilson, muitíssimo obrigado, cara. E, obrigado, assim, legado. Valeu, quando a experiência continua ensinando quando você sai da sala. E com esse avatar seu aí, com certeza, você vai continuar ensinando quando você nem teve na sala. Obrigado por ter tido nessa sala. O Pod Café tá de portas abertas aqui pra gente bater outro papo, porque se dependesse, a gente ficava umas 3 horas. Muito obrigado, muito Valeu obrigado demais. mesmo. Vocês foram muito Golaço gentis. aqui. Obrigado por abrir espaço para mim. Até a próxima. Até a próxima.